Previdência, INSS, cortina de fumaça. Vamos resumir a semana passada? Cortina de fumaça envolvendo bets, bebê reborn e qualquer outra bobagem para tirar o foco do que realmente está acontecendo, o maior escândalo de corrupção já visto dentro do INSS. Diz que vai fazer o mensalão e o petrolão virarem fichinha. Fichinha. Também esperar o quê, né? Botar o ladrão no galinheiro não podia dar diferente. Mas vamos tentar fazer um resumo para você aí entender um pouquinho melhor. Entre 2005 e 2011 foi descoberto um pequeno esquema, envolvendo consignados e aposentadorias de servidores públicos e outros. Nesse tal consignado tinha uma taxinha, né? 0,90, pequena taxinha. Essa taxinha era para uma empresa de software. Depois se descobriu que essa empresa estava ligada ao ex-marido da Gleice Hoffmann, que na época era ministro, Paulo Bernardo, e que esse caixinha aí, descontado aí dos aposentados e servidores públicos, acabou parando em algumas contas do PT. Isso foi descoberto na época da Lava Jato. Esse senhor, né, em 2016, seu Paulo Bernardo, ele foi preso preventivamente, depois foi solto e, evidentemente, como todos da Lava Jato agora, no atual desgoverno STF e PT, foi liberado. Mas então, vamos entender que esse hábito de fazer descontos nos aposentados, principalmente aqueles que têm uma dificuldade de reclamar, de ir na agência, de fazer tudo isso, virou ali uma forma de receber ou desviar dinheiros dos sindicatos, porque o Temer tinha acabado com a coisa obrigatória. Então, os sindicatos, se não podem mais cobrar obrigatoriamente, descontado em folhas, a não ser que o funcionário escreva que quer, ficaram com as suas receitas mais baixas. Então, os aposentados foi uma espécie de forma de manter esses sindicatos que mantêm as centrais, que mantêm o PT. E isso não é novidade para ninguém, pelo amor de Deus. Os sindicatos estão todos ligados ao PT, estão todos ligados a esse governo. Sindicato sem dinheiro significa PT sem dinheiro. Só para vocês entenderem a lógica. Em 2019, o nosso antigo presidente, Jair Bolsonaro, já sabendo desse problema, pediu que modificassem a lei e que cada aposentado, cada ano, tivesse que concordar com esse desconto, ou senão esse desconto cairia automaticamente. Foi um mimimi danado. Entre eles, eu quero separar aí o nosso senador pela Bahia, Jacques Wagner, que faz uma defesa de acabar o controle para começar a roubalheira. Dá uma olhada aí. E eu não vejo porquê, me permitam, às vezes uma obsessão de sempre tentar criminalizar a atividade sindical. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. Contra fatos e discursos, não há argumentos, não é mesmo? Mesmo assim, o seu Sidônio, atual ministro das Comunicações aqui, baiano, resolveu dizer que tudo isso era culpa do Bolsonaro. E aí criou essas duas peças para o PT. Olha que primor de peça de propaganda, dizendo que graças ao PT descobriram o rombo no INSS. Oi? Sabe como descobriram esse roubo no INSS? Porque ficou muito difícil de camuflar. Foram milhares de reclamações. De alguma forma, a polícia tinha que dar algum tipo de resposta à sociedade. E por esse gráficozinho aí simples, né? Você vê que de 2016 até agora só escalou. E aumentou por causa dessa brecha que o presidente Bolsonaro quis muito tirar, mas no final teve a sua medida provisória negada. Justamente por quem? Pelo PT. Esse mesmo PT que não quer a CPI do INSS. Mas não era o PT que defendia os aposentados e agora não quer? Olha, gente, que estranho, não? Bom, vamos lá. Então agora dizem que vão botar a CPI, né? Não, vamos fazer a CPI, não, o Alcolumbre já falou que temos que fazer, que vai ser muito ruim não fazer. Bota a Tabata, coitada da Tabata. A Tabata é um papagaio de pirata, não sabe nem o que está falando. Dizem aí que vão instalar, que não tem como, aí no apagar das luzes, apagaram-se os dados. É isso mesmo que você ouviu. Apagaram os dados. Vai começar a CPI, vamos precisar acessar os dados, então a transparência apagou os dados. De emendas parlamentares, de convênios com ONGs,
de convênios com empresas, com todas essas coisas assim, tipo, agora não podemos saber. Foram apagadas. Tá bom para você? Ou seja, o brasileiro não tem direito à transparência. O cara foi lá, cara de pau, né? Mas também mentiroso, né? Dizer que não, que tudo no Brasil seria aberto, botou sigilo até nos voos da Janja, tem sigilo agora. Tudo tem sigilo. Tem sigilo, qualquer coisa agora é sigilo. O tal do governo da transparência, de transparente não tem nada, até porque tem muito que esconder, não dá para ser transparente. Então esquece transparência em governo corrupto, é lógico que não tem. E agora, para escancarar, apagaram os dados. E aí o mais interessante nessa época, né, que prendem qualquer pessoa, né, pipoqueiro, sorveteiro, porque está se manifestando ou está vendendo sorvete, não importa. Qualquer um preso nesse escândalo. Sabe quantas pessoas estão presas preventivamente? Nenhuma. Sabe qual é o interesse desse governo apurar esse caso? Zero. Follow the money. Onde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro? Que tem sido roubado de pessoas simples todos os meses. Não, mas não se preocupem, você que foi lesado. O governo vai te pagar, quer dizer, nós vamos pagar. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que foi para esses sindicatos? Inclusive, o presidente ou vice-presidente é irmão do cara, é irmão do Lula. Cadê o nosso dinheiro? Nós vamos pagar agora para os aposentados que foram lesionados? Não. Nós queremos saber onde está o dinheiro, por que ninguém está preso? E que democracia é essa que o STF não se manifesta contra um roubo à população? Por qualquer coisinha se manifesta. Com Bolsonaro até importunar a baleia. Agora roubar os aposentados, 6,3 bilhões por enquanto. Quer dizer, não vamos nem saber quanto, porque apagaram os dados. Então imaginem só, essa é a democracia salva por esse Supremo Tribunal Federal. Essa é a democracia que aqueles que assinaram aquela carta infame na frente da USP pedindo ter vergonha de colocar seu nome naquele lixo, levaram o nosso país à ruína, estão levando à ruína. E estão quietos, sabendo que estão sendo saqueados, e os bancos patrocinando. Quem está atrás do grande escândalo que ainda deve estourar do consignadão? O mesmo BMG, o mesmo Banco Master. Todos eles nunca ganharam tanto dinheiro. Você é um otário. Você que votou no PT, você é um otário. Você votou a favor dos banqueiros. Você votou a favor da elite, que hoje é o judiciário, os funcionários públicos, os políticos. Esses são os caras que são a elite brasileira nesse momento. E os pobres só vão ficar mais pobres. E não tem muita saída. Se até o dinheiro dos velhinhos eles roubaram, imagine o seu. Imagine o seu imposto. Imagine. Mas só para a gente não poder fazer esses vídeos polêmicos, eles querem nos calar a boca. Foram pedir ajuda para o Xi Jinping, para ajudar a censurar as redes sociais no Brasil, para ninguém falar o que eles não querem que fale. Entre elas, o que a Janja levou naquele avião? Não podemos falar o que a gente acha. Tá bom para ti? Eu te roubo e te calo. E ainda faço de conta que isso é bom para você. Não vai dar, Sidônia. Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Tenha vergonha na cara. Pense nos seus filhos. Pense nos cidadãos da Bahia. Pense nas pessoas pobres desse país. E para, pelo amor de Deus, de mentir desse jeito. Deixa esse governo cair. Porque a gente precisa que esse governo caia para o Brasil se reerguer.